Olá, queridos, graça, paz, prosperidade, até que enfim, Jesus amado, oh, aleluia, glórias a Deus, obrigado, Senhor, estamos aqui, finalmente online, ao vivo, oh, Jesus, Rio de Janeiro, 12h50, olha só, amados, já mais do que atrasados. Algo de mais de bom para vocês aí, gente, confesso que fico atribulado quando dessas esses bugs aqui no YouTube, a gente fica tentando entrar no negócio, no sistema e não consegue. Misericórdia. Gente, eu vou pedir a produção aí, que se alguém estiver aí ouvindo aí, trazer para mim o celular, senão eu não consigo dar um salve aí para os aniversariantes. Gente, vamos começar. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui. Lígia Mello, Priscila Inácio, Deus abençoe. Débora Horácio, Lamara Gomes, Denise Cursino, Deus abençoe a Aline Assis, Mari Carvalho, Amanda Alves, Dani Coelho, Joana Dark, Aleph Zero, Lígia Mello, Priscila Inácio, Gabriel Coelho, Deus abençoe Jaque Silva, o ex-neném, Deus abençoe, Mari Carvalho, já falei, Jaqueline de Lima, Deus abençoe. Deus abençoe, Pastor Júnior Santana, Rosana Oliveira, Amanda, Pastor Júnior, sim, Aline, Claudine, Marco Antônio Vieira, Sara Nobre, o ex-neném, já falei, Elisângela Dias, Roseli Ferreira, Graciele Souto, Deus abençoe, Débora Horácio, Deus abençoe, Estela Machado, Deus abençoe, Sidney Lefredo, Priscila Inácio, sim, Silvana Suzarte, Clara, Lúcia, Deus abençoe, Rosângela, Amanda Alves, Deus abençoe cada um de vocês que estão chegando aqui, Claudinha Lopes, Marilene da Silva, a Patrícia, Deus abençoe, vamos deixar like, gente, muito comentário, Tuliane, Rosemary, Valdenice, Célia, Zelide Paula, Fernanda, Gustavo, Brasil, Pátria Amada, opa, Cláudia Fidelis, Red Pilhado, opa, Davi Mota, Juliana Santana, Maria Caetano, Livson dos Santos, Kátia Simone, Dami Bispo, Cláudia Bezerra, Evelyn Moraes, Deus abençoe a cada um de vocês, Carolina Barbosa, Márcio Rezende, Giovana Alessandra, Maria Caetano, Deus abençoe, deixe o seu like, porque ele é importante para o canal. Fomos notificados por um vídeo, gente, do ano passado, o YouTube está tentando, é que eu falei, a gente está no Shadowban, e chega a época de eleição, os vídeos, os canais que já estão, né, marcados, ficam sempre na berlinda, é complicado. Por falar em canal, gente, você não sabe, mas nós já temos aqui, olha aí, gente, o JM News, olha aí, quero apresentar você não se inscreveu? Se inscreva, olha que bênção, já liberamos, você precisa estar conosco, ó. Canal de notícias, para que a gente possa, esse ano, fazer um trabalho muito importante na política do nosso país, gente. Por isso eu peço a você, venha se inscrever no JM News, vem aqui, ó, se inscreva, vai abrir para você aí, já tem notícia fresquinha, vem aqui e se inscreva, porque eu já estou aqui como inscrito, então não tem como, mas você vem aqui, pede para se inscrever, já temos aqui, deixa eu ver, 743, deve ter quase 800 inscritos, então venha, já tem notícia nova aqui, já falei hoje. Temos 6 minutinhos de notícia, falamos sobre a Anitta, professora Anitta, legal, né? Anitta, professora universitária. Citamos também a questão da Guilherme Barré, das questões da Tina, e também comentamos sobre a inteligência artificial. Está vindo aí algumas notícias, hoje vem mais notícia para nós, e a gente vai com isso trabalhando, trabalhando alguns, aos pouquinhos a gente vai aquecendo para entrar em outras áreas que são muito importantes para nós nesse momento. Há uma grande importância de nós tomarmos o Brasil, nós precisamos retomar o Brasil. Nós deixamos, infelizmente, outras pessoas tomarem o Brasil. Então se inscreva, JM News, você vai ouvir notícias fresquinhas, comentários que no canal da TV Palavra Viva nós não vamos fazer para evitar problemas. Estaremos sempre comentando notícias, tá? E falando um pouco do que está acontecendo nas reportagens e tudo mais, inclusive no meio gospel também, no meio evangélico também, tá bom, gente? Gente, hoje às 15 horas temos Adoração e Adoradores. Poxa,
Vai lá, participa. O programa com o André Felipe, com o Querubim, com toda a equipe, o Demetrios, os estagiários, a Elisângela, todo mundo ali. Tem uma equipe pronta para fazer o Adoração e Adoradores. Então, peço a você, participe hoje às 3 horas da tarde. O programa é muito dinâmico, tem quiz, tem chat, tem música, tem entrevista, tem muita coisa legal. Então, às 3 horas da tarde, um programa muito bem apresentado pelo André e pelo Querubim. Participe conosco às 3 da tarde, Adoração e Adoradores. Gente, todos os nossos cursos estão aí disponíveis para vocês e a gente tem colocado para você tirar suas dúvidas. Muita gente manda aqui para o outro chat aqui de outro WhatsApp, e não adianta mandar para outro WhatsApp, que a produção acaba mandando para a Josiane. E o telefone é o 99210-6828. Esse é o verdadeiro canal de comunicação que você vai ter. Para mandar alguma coisa para cá, o 99762-4138. Gente, produção, eu deixei o meu celular de produção aí fora, tá? Se alguém estiver ouvindo aí, meu celular de produção está aí fora. Eu não sei quem são os aniversariantes, não tem nada aqui à mão. Estou às cegas, infelizmente. Só tem mesmo aqui. Acho que eu botei lá fora. Não está lá fora, não? Deve estar lá fora. Se não tiver, amém, glórias a Deus. Gente, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a cada um de vocês nesse tempo. E obrigado pela inscrição. Vamos chegar aos 1.000 inscritos hoje ainda lá no JM News. Já separamos algumas notícias interessantes hoje, gente. Brasil, a gente precisa orar muito pela nossa nação, viu? Muito. A gente tem um problema sério institucional e se nós não orarmos pela nossa nação, eu tive uma visão naqueles tempos de oração, eu tive uma visão muito esquisita. A visão que eu tive foi de o Lula lá no Planalto com a bandeira do PT. Eu sei que você vai dizer assim, dentro de um contexto viável, normal, é impossível. Só que dentro de um contexto normal, né? Mas vendo o STF, vendo o UOL, vendo o Globo, o Estadão, vendo parte dos políticos, você sabe que isso não é impossível de acontecer. Porque eles estão colocando o Lula com 40 e poucos % e o Bolsonaro com 28%. Gente, isso é impossível. O Lula não consegue fazer passeata, não consegue fazer pedalada. A pedalada consegue, a fiscal. Ele não consegue caminhar no shopping sozinho, ele não consegue ir para a praia. Como é que esse homem está com 48%, 43% e o Bolsonaro com 28%? Então, a gente está muito claro que isso não tem a ver com popularidade, voto, força política, isso tem a ver com o que eles querem, tá? Isso tem a ver com o que eles querem, e eles querem literalmente isso. Então, você precisa... Tá aqui, pessoal, eu estou caducando, produção, é a semidosidade, produção, tá aqui, ainda bem que ele deu um atrás do laptop, ele e o meu óculos, eu tô com o meu óculos reserva, porque achei que deixei tudo em algum lugar. Avisa que tá aqui, isso. Eu vou no médico hoje, eu vou no neuro hoje, tá? Hoje eu devo ir ao neuro. Vou mandar fazer alguma coisa na minha cabeça. Gente, a semidosidade é horrível. É muito ruim. Jesus, estão procurando no meu carro, estão fazendo uma devassa aqui no estúdio de cima para tentar achar o meu celular, e ele está aqui. Misericórdia, Pai, tem misericórdia da minha alma. Gente, o que eu estou falando para vocês, a coisa está feia, o inimigo está furioso, e eu estou dando mole. Misericórdia, Pai. Obrigado, gente, desculpa aí, eu parei todo mundo aqui, todo mundo tinha que fazer, né? Nossa, Deus amado. Gente, tem um áudio aqui, vamos ouvir um áudio, não tem aniversariante? Oi, Maurício. Eu sou a Manuele, do Rio de Janeiro. Manuele? Hoje é meu aniversário e eu assisto muito suas resenhas. Ô, Manuele, aqui do Rio de Janeiro. Abraço. Amém. Ela assiste muito as minhas resenhas. Ô, legal. Manuele, beijão. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Você, papai e mamãe. Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Que o Senhor possa te usar de forma tremenda e poderosa, tá bom, gente? Deus abençoe você, Manuele. Mais alguém fazendo aniversário aí, gente? Deus abençoe a todos os aniversariantes, hein?
Importantíssimo esse tempo que estamos vivendo. Gente, temos vários cursos, a gente tem pedido para você se inscrever, eu vou passar rapidinho, porque não tem como ficar muito tempo falando dos cursos, mas quero que você entenda que estamos correndo contra o tempo para algumas coisas, tá bom? Hoje tem aos vencedores às 20 horas. O valor é R$10 pelo 21.910.828. Vamos falar hoje sobre gestão de tempo. Gestão de tempo. Estela, muito obrigado. Hoje, aos vencedores, às 20 horas, vamos falar sobre gestão de tempo. Estou tomando prejuízo, não tenho tempo. Rapaz, eu trabalho igual um maluco, não estou conseguindo pagar minhas contas, eu não estou conseguindo fazer um curso, eu não estou conseguindo terminar, porque você está gerindo mal o seu tempo. Você está gerindo mal o seu tempo. Então, em nome de Jesus, hoje às 20 horas, você tem um encontro comigo, é a última palestra aos vencedores. Vamos falar sobre gestão de tempo e eu quero que você aprenda, compreenda o princípio da gestão de tempo para que você possa crescer, tá bom? Então, vamos lá. O que mais nós temos aqui? Sim, o Seminário Estadual de Batalha Espiritual, 18 e 19 de junho, aí em Santa Catarina, né, na rua Valdemar Vieira, da Igreja do Evangelho Quadrangular, gente, no bairro Saco dos Limões, hein? Bom, você está lá, vamos lá, você que é de Santa Catarina, aí vamos lá fazer um pouquinho, vamos estudar e vamos ministrar um pouquinho sobre a sua vida. Já foi? Sim, 8, 15, 22, 29, você que é libertador, você que trabalha com libertação, é importante você entender os processos modernos da libertação, contra o que estamos lutando agora. Também, mesma coisa, 21, 99, 210, 6828, vamos trabalhar. O Profético na Batalha Espiritual já começou esse curso, mas deu uma aula só. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de forma tremenda e poderosa, tá bom? Tem mais alguma coisa? Sim, todo segundo sábado, sim, o seminário. Gente, seminário, vagas limitadas, Guerra nos Ares, 15, 16, 17 de julho. Não deixe para a última hora. Claro, se você não vai poder vir ao Rio, não é do Rio de Janeiro, tem dificuldade, você pode comprar o link e assistir todo o coisa num link privado, né? E a gente sempre faz isso. Terceiro seminário de intercessão profética, aqui teremos café da manhã, almoço, aos que vierem antes teremos hospedagem, tem hotel aqui pertinho também, para quem quiser, a 10 minutos da nossa igreja. Será um tempo maravilhoso de ministração, de batalha espiritual. Temos e estamos precisando muito, gente, demais mesmo. Gente, vamos lá. Hoje está começando tarde, então eu quero adiantar o expediente. Não é que eu estou correndo, não, é porque a matéria é complexa. Ontem a gente estava vendo aqui o quanto que a igreja carece de entendimento da graça. Meu povo parece que lhe falta conhecimento. O que está acontecendo? A gente, por falta de conhecimento, o povo está perecendo demais, gente. Eu estou assim, eu lendo os comentários, eu fico assim abismado com a surpresa de vocês do entendimento da graça, o quanto vocês ainda não haviam compreendido, ou estão começando a compreender agora, as questões da graça e da lei, e como, isso aí eu já falava com meu querido e saudoso pai, que a igreja não sabe viver a graça, que na verdade a igreja ela mistura lei e graça, ela vive com um pé, né? Ora ela está na lei, ora ela está na graça. Então ela não tem o entendimento, mas eu não estou culpando o cristão, eu culpo todo um sistema que ele é propagado, repetido, ele é comprometido, infelizmente, é um sistema em que a complicação fica ainda pior, porque criamos pastores, geramos líderes, né? Infelizmente, geramos líderes que estão baseados nessa questão, dízimos, ofertas, e aí dízimos, maldições, é lei ou graça? Como é que funciona? Eu sou amaldiçoado por não dar dízimo? O que é maldição nesse sentido? O devorador, o migrador, o cortador, o Darth Vader, Chuck, Brinquedo Assassino, a boneca Memeia, a freira maldita lá dos filmes de terror, o que é isso? Né? Como é que funciona isso? É verdadeiramente dessa forma? Se eu não entregar dízimo, Deus realmente vai fazer com que o Satanás entre na minha casa e quebre minha geladeira e quebre tudo?
Quantas vezes somos ameaçados dessa forma, quando alguém diz assim, se você não dá dízimo, vai quebrar. Gente, eu já vi dizimista ter geladeira quebrada, carro quebrado. É claro que uma coisa é você ser atacado por não entregar dízimo, outra coisa é você ser atacado porque você está em batalha espiritual. Eu sou atacado, quebram minhas coisas, sou dizimista, sou ofertante, tento ser o mais generoso possível. Então não quer dizer que eu não serei atacado, que meu carro não vai quebrar, que minha televisão não vai queimar, que poderá acontecer alguma coisa comigo na minha casa, porque eu não sou dizimista. E também não assegura que eu sendo dizimista. Preste atenção, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente acaba, infelizmente, gerando entendimentos totalmente fora do contexto, entendimentos que não tem nada a ver. Então, a gente, para compreender isso, a gente tem que pegar um contexto histórico bíblico. Vamos entender o que é dízimo, primeiramente. Depois que Abraão voltou de ferir a Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, Elião, no caso. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou em teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Pois este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e o que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Primeiro, Gênesis é o fato histórico. Segundo, Hebreus é um fato de comparação e entendimento, quem possivelmente era Melquisedeque. Vamos lá, por partes. O dízimo já existia em outros povos, gente, tá? O dízimo não é uma criação bíblica. Se você talvez vai ficar chateado comigo ou decepcionado. O dízimo não é uma criação bíblica, o dízimo já existia entre muitos povos no Egito, entre os próprios sumérios, por isso que para Abraão não era nenhum tipo de... Abraão não viu com estranheza, muito pelo contrário, Melquisedeque não pediu dízimo, Melquisedeque foi ao encontro de Abraão, e Abraão, recebendo a bênção de Melquisedeque, né? Melquisedeque, a gente às vezes pensa que Abraão pegou o dízimo e foi lá para Salém. Não, Abraão ele é recebido por Melquisedeque, que o abençoa pelo que ele fez naquela guerra de 5 reis contra 4, e ele, em troca, dá o dízimo a Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Uma espécie de Cristo, de Davi, né, rei e sacerdote, e entrega o dízimo de todos os despojos para o rei de Salém. Então, ali, Abraão está praticando um dízimo antes da lei. Então, o dízimo, ele é anterior à lei, gente, tá bom? Ele é anterior à lei. Jaqueline, manda um zap lá para o 2199-210-6828, tá? A Josiane vai te orientar. Então, o dízimo é anterior à lei. O dízimo não pertence à religião cristã, quer dizer, o dízimo não nasceu com um pertencimento judaico e nem à religião cristã. O dízimo era um sistema de tributação das religiões sacerdotais. Nós não vamos entrar aqui na profundidade, que eu deveria que trazer alguns livros, orientar vocês na leitura de algumas situações. Então, vamos lá, vamos entender isso. O dízimo não nasce no cristianismo, o dízimo não nasce nem no judaísmo. O dízimo é anterior, os povos já faziam isso, e é normal que isso ocorresse. Vamos lá. Salém, em hebraico, e grego Salém, dá no mesmo, significa lugar de paz, ou Shalem. Esse local é mencionado pela primeira vez em Gênesis 14:18, Melquisedeque em hebraico, que significa meu rei é justiça. Sacerdote do Deus Altíssimo era rei nesse local. Segundo o salmista, o tabernáculo de Deus estava localizado neste local. Provavelmente por isso a maioria dos estudiosos judeus associam Jerusalém e acredita-se que Salém Shalaim era o nome da cidade de Jerusalém, em hebraico Shalaim. Inclusive tem a composição do seu nome, Yerush Shalaim, que significa alicerce de Salém, ou alicerce da paz. Salém, ou Shalaim, foi dominada pelos jebuseus e ficou conhecida como Jebus. Aí você vai ver isso lá em Juízes. Os jebuseus também constituíram um rei, um nome interessante, Adonizadek, senhor, né? Que significa meu senhor é justiça.
que havia feito paz com Josué e com Israel. Entretanto, o território de Jebuseus foi prometido aos filhos de Abraão. Outro ponto interessante é a menção de Salém junto com Sião, Salmo 136, 2. O Monte Sião faz parte de Jerusalém e é utilizado para designar a terra de Israel. Vamos lá, deixa eu explicar para você. Jerusalém é um território que teve dois nomes, Shalaim ou Salém, e Yerush no tempo dos Jebuseus. Então, ele foi Shalaim, depois foi Yerush, tá? Depois foi Yerush. Quando Davi é rei, ele é o território chamado de Terra dos Jebuseus, Yerush, os Jebuseus. E aí Davi toma. E o que é aquele lugar? Ele transforma aquilo em cidade de Davi, que é chamada de Tzion, Sião. Aquele centro de Jerusalém é Salém e é Yerush. Por isso que o nome Yerush Shalaim. Viram, literalmente, né, a gente tem aí o Yerush Shalaim, a terra de paz, o alicerce de paz, Jerusalém. Ok, gente? Então, todo o contexto dizimal, ele tem também uma complexidade histórica e tem uma questão muito forte para o judeu. Os dízimos nascem antes dos judeus. Abraão tem a prática adotada porque ele é um caldeu, ele está adotando isso, já sai com esse propósito. Ele tem a oportunidade pela primeira vez de entregar o dízimo a um sacerdote de El Elyon chamado Melquisedeque. Melquisedeque é rei e sacerdote de justiça, está em Shalaim. Depois disso, Abraão, não vejo Abraão entregando mais dízimo, você não vai ver na Bíblia Abraão entregando dízimo a mais ninguém, até porque não estava debaixo de sacerdócio de ninguém, até porque Abraão está como errante. Abraão está ali vivendo até que Deus dê aos seus filhos uma terra. O dízimo existe há muito mais tempo que o cristianismo. Tempos no Antigo Egito, Grécia e Roma, por exemplo, cobravam tributos desde 1500 a.C. Eram doações de qualquer coisa que pudesse ser usadas como tributo na antiguidade. E aí vamos ver aqui um texto. Se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha aí, Jacó falando isso com Deus. E de tudo quanto me deres, ele faz um pacto com Deus. Primeiro ele pede proteção, parece que é a oração de Jabez. Primeiro ele pede proteção. Depois ele diz assim, e de tudo quanto o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Ou seja, o dízimo não era lei, o dízimo era um pacto sobre um pacto pessoal. A lei transforma ele numa tributação obrigatória. E aí nós temos que entender o seguinte, estamos sob lei e sob graça. O que Jacó ou Israel faz aqui é justamente entrar num pacto pessoal com Deus. Ok? Fazendo esse histórico só para a gente entender. Então por que Israel se tornou lei? Porque Deus transformou Israel numa nação. Transformou os hebreus numa nação. Essa nação, depois do Egito, ela precisava ter alicerces para que pudesse viver e coexistir dentro das bênçãos de Deus. Vamos lembrar que ontem eu falei o quê? Que Deus chamou os filhos de Israel, os filhos de Abraão, para serem sacerdotes. O que você lê em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois a nação santa, a raça eleita, povo de propriedade. Isso era para Israel. Não era para ter Levi como tribo sacerdotal, era para todas as 12, as 14 tribos, né? Se a gente pensar em José, Manassés e Efraim, na verdade, não são 12, são 14 tribos. Era para todas as tribos serem um sacerdócio. A ideia de Deus era Israel ser o sacerdote das nações. Mas Deus teve que, por causa da negação do povo querer falar com Deus, não querer ter medo de falar com Deus, Deus cria um plano B. Ele já tem todo o plano B, né? Ele pega Israel, transforma Israel num povo comum, é um povo que Deus, com certeza, constituiu para si. Preste atenção, Abraão é escolhido, Israel é constituído. Israel não é uma nação escolhida,
Israel é uma nação constituída, porque Deus fez Israel através de Abraão. Abraão foi escolhido de muitos homens, mas Israel foi constituído como um povo que não existia. Deus fez, Deus criou Israel, Deus criou os judeus, Deus criou os hebreus. Então, vamos lá, pronto, isso é muito importante para você haver entendimento, não confundir uma coisa com a outra. E aí o que acontece? Esse povo que era para ser sacerdote das nações, gente, deixa like, por favor, ajuda o canal. É muito importante comentário e like, tá? A gente está dando aqui uma resenha, mas na verdade é uma história, uma aula de história para você entender a história do dízimo. É complicado para muita gente. O seu like ajuda muito o canal, tá bom? Então vamos lá. O que acontece, gente? Nós vamos chegar na igreja. Deixa eu vir passo a passo para a gente poder ter compreensão global de tudo isso. Quando chega, agora nesse momento de Israel ser uma nação, de ser um povo, compreendamos que sistemas vão sendo elaborados pelo próprio Deus, governança, sacerdócio, juízes. Só que Deus prepara uma situação. Já que Israel não quis ser sacerdote de Deus, Deus devolve os primogênitos lá do Egito que ele disse que tomou para si, a todas as tribos, e faz de Levi, a tribo de Moisés e de Arão, a tribo de sacerdote. A partir daquele momento, Levi vai viver intensamente, vai se dedicar totalmente às obras religiosas, ou à obra de sacerdotes. E a partir dali, cria-se uma tribo sacerdotal que vai servir a Israel. Ou seja, Levi serve a Israel, Israel se santifica e Israel passa a ser exemplo para outras nações. Para isso, Deus coloca Israel justamente numa terra onde era necessário que Israel estivesse para ele ser exemplo a outras nações. Por isso que Deus pune, ou Israel sempre é punida quando se desvia da presença de Deus, porque o papel de Israel não é só servir a Deus, mas é servir de sacerdote para as nações. No final, e na escatologia, nós veremos os 144 mil eleitos servindo como ponte de salvação para o mundo novamente. Ou seja, Israel tem um papel muito bem articulado dentro da história e da soberania do Senhor. Voltemos aqui então. Quando eles estão no deserto, o sistema de templo, preste atenção, o templo era para ser nós éramos para ser os templos. Só que por causa do povo não querer a lei no coração, Deus teve que fazer uma lei numa tábua, é um simbólico, e mandar Moisés fazer um tabernáculo, ou seja, uma espécie de templo móvel, para que houvesse adoração e um ícone. Na verdade, o templo é um ícone de onde está a presença de Deus, coluna de fogo, coluna de fumaça, e um sacerdote para ministrar, representar a presença de Deus, né? Representar a figura de Deus entre os homens. Como o serviço era grande para mais de 2 milhões de pessoas, tinha que ter muita gente, milhares de pessoas, para oficiar esse sacerdócio. Então, o dízimo é instituído como uma obrigação, como uma tributação para dar de comer a esses queridos que estão agora servindo. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Comerás o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher, o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro da tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Deus está dando aqui uma orientação. Caso eles não pudessem levar a oferta para longe, eles consagrariam, venderiam e pegariam o dinheiro e levaria para o templo ou para os sacerdotes, ok? E eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então, adoração e sustento. Duas coisas estão aqui. Primeiro, o dízimo é uma adoração no Antigo Testamento, é uma forma de fidelidade a Deus, é uma forma de Deus provar a fidelidade das pessoas na relação com Ele. O dinheiro é poder, quero que você lembre o seguinte, dinheiro é poder. E
o dinheiro ele tem a facilidade de nos tomar em forma de poder, porque é a sua capacidade de comprar coisas, de ser respeitado, de ser bem-quisto, de ser visto. Infelizmente, a verdade é essa. Quem tem dinheiro tem possibilidades. Quem não tem dinheiro não tem possibilidade. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem capacidade para ter muito dinheiro, porque elas se perdem. Elas se perdem. Gente, preste atenção aqui, depois vocês comentam as igrejas de vocês. Se for ver, 90% das igrejas estão erradas. Então vamos comentar aqui para você entender bem como funciona a questão dizimal. Não adianta eu dizer que é certo ou errado sem te dar um histórico de o que foi o dízimo, de onde ele veio e para onde ele está indo, tá bom? Importante vocês prestarem atenção aqui. Então vamos lá. É importante que você tenha compreensão do que foi o dízimo, seu alicerce dizimal, para a história do dízimo em Israel. Do momento que eles ficam 40 anos no deserto, gente, você vai entender que esses 40 anos de deserto é justamente a sustentação que Deus dá para que haja minimamente de uma geração para outra. Por que Deus não deixou o povo entrar com 2 anos? Porque eles não estavam preparados para entrar lá. Era importante, Deus é muito sábio, muito inteligente e soberano. Então era necessário que passasse aquela geração, começar uma geração nova que nascesse com o templo, nascesse com o serviço levítico. Os que saíram do Egito não estavam habituados com o serviço sacerdotal levítico. Não, para eles ver que houve muita, junto com Moisés, houve muita guerra, muita sabotagem, houve muita tentativa de tirar Moisés da liderança, desde o bezerro de ouro até Abirão, Datã e Corá, desde muitas rebeldias que o próprio Senhor teve que fazer os levitas matarem seus próprios irmãos. Por quê? A tendência natural era que aquele povo, se não tivesse o aprendizado desde berço, desde criança, se revoltasse com aquele sistema, que seria uma novidade. Então Deus faz o quê? Primeiro habitua o povo no deserto, a ser dizimista, a ter o processo templário, a entender quem são os levitas. Então uma geração que nasce já tem levitas, já tem dízimo, já tem oferta, já tem as leis, já tem as festas. Então tudo isso é um sistema legal, é um sistema pedagógico, um sistema de aprendizagem, já que o povo estava muito embrutecido pelos anos de Egito. Mas eles já estavam 40 anos. Gente, você não limpa, preste atenção, você não limpa uma etnia, você não limpa um povo com uma geração. Talvez seja necessário 10 gerações ou mais para se limpar uma nação. Você está olhando a partir de si, mas você tem que olhar a partir de um todo, de um processo coletivo. Por isso que o Brasil é o que é. Possivelmente, se não houvesse esse movimento cultural marxista, se não houvesse esse tempo que estamos vivendo, escatológico, de extrema esquerda, dessas agendas que estamos vivendo, talvez o Brasil melhorasse daqui a 2 gerações. Por quê? É necessário que desde a povoação do Brasil, que não foi em 1500, se a gente pensar em povoação do Brasil, é a partir do século XVIII e XIX. Então deveria passar 10 gerações, possivelmente aí contando 30, 40 anos por geração, para que pudéssemos ter, ou seja, o Brasil deveria chegar ao ano 600 para começar a ficar melhor. Porque depois de 10 gerações, e com a tecnologia que está sendo agora, talvez seríamos um povo um pouco mais evoluído. Por que a gente fala da Europa? A Europa é um velho mundo, né? Falar da evolução europeia é fácil, mas a Europa é um velho mundo. Então o velho mundo tem 1000 anos, 1500 anos, fizeram todas as burradas que fizeram para chegar a ser um povo bom agora. Bom, aspas. Então vamos entender que Deus deixa passar, morrer aquela geração do deserto, aquela geração do Egito morre para entrar uma geração diferente, para entender o que Deus queria com eles, o que Deus tinha propositado para eles, no sentido de ser uma nação santa, uma raça eleita. Ok? Então vamos compreender o contexto histórico agora. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-eis a vós para juízes, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adultos, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam os diaristas em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de
tomar. Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e ofertas, com maldições seus amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, de 4 a 11, vamos entender que Deus não está cobrando dinheiro, Deus está cobrando uma postura. Deus está cobrando deles um pacto que ele costurou com os pais no deserto. Tipo assim, para Deus, eu quero que você entenda uma coisa, nós olhamos CPF um do outro, só que nós no mundo espiritual somos continuidade de DNA. Deus olhando para Israel de Malaquias, ele está olhando para o Israel de Levi, o Israel do deserto. Então, assim, eu tenho um trato com vocês, eu guardo vocês, eu tive que refazer, costurar um trato com vocês para que vocês fossem a nação santa, a raça eleita. Só que vocês não quiseram, então o trato é que vocês sustentariam Levi, sustentariam um sistema religioso para que eu pudesse dar a vocês os princípios espirituais para que vocês no mundo espiritual não ficassem, de certa forma, passíveis de serem tomados por demônios, por sistemas religiosos, por ambiências de maldição, bruxarias, feitiçarias. Vê que ele começa dizendo assim, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos, como nos primeiros anos de chegar-me-eis a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adultos, contra os que juram falsamente, contra os que defaltam diário. Então ele está dizendo assim, olha, eu farei justiça por vocês, mas entenda, não é o dinheiro de vocês que compra a minha justiça. O dinheiro de vocês, ou o dízimo de vocês, na verdade, sustentam uma base sacerdotal de pessoas que vivem para mim. Para ter pessoas que vivem para mim, elas não podem trabalhar no meio secular. Elas não podem ficar trabalhando no meio secular, porque o meio secular toma a alma delas. A ambiência do meio secular faz com que elas queiram ficar ricas, faz com que elas queiram ir além do que elas podem. Então eu preciso separar pessoas, no caso os levitas, homens que não vivam para as coisas do mundo. Eles vão viver só para mim. E vivendo só para mim, eles terão a mentalidade voltada só para a adoração. Eles, sendo assim, vão influenciar vocês. Quando vocês estiverem fracos, pensando nas coisas mundanas, nos adultérios, nas loucuras, nos enriquecimentos loucos, Levi será o sacerdote que vai trazer vocês uma consciência espiritual. Lembrando que naquele tempo não tinha o Espírito Santo sobre toda a carne. Então Deus faz uma troca. Eu quero que vocês sustentem uma classe de sacerdotes, porque eles serão consciência espiritual no meio de vocês. Eles serão separados de mim para vocês. E se vocês não têm os levitas, vocês vão se perder. Eu preciso que haja ainda o sistema religioso de culto, de adoração, de tributação, de sacrifício, para que eu possa manter o julgamento correto sobre vocês, para que vocês não vivam sob legalidade. Vocês estão entendendo aqui o contexto histórico e espiritual, gente, do Antigo Testamento na questão de dízimo, levita, oferta e tudo mais? Porque as pessoas falam de dízimo sem conhecer, sem ter um conhecimento profundo sobre a matéria. Eu vejo muita gente falando de dízimo, não tem conhecimento da matéria. Era fazer com que Israel pudesse servir ao seu propósito, até que Cristo chegasse, gente. Até que Cristo chegasse, Israel precisava viver o seu propósito. Deus não está fazendo aquilo só porque a palavra dele não volta atrás, só porque por amor a Abraão, Isaac e Jacó. Não era só por isso, é porque Deus precisava manter Israel onde ele estava, para que o Cristo nascesse justamente onde tinha que nascer. Tudo estava planejado, até o momento da escatologia. Eu quero que vocês entendam isso. Há compreensão, gente? Então vamos andar, vamos caminhar, porque a matéria é longa, é grande, é matéria de seminário, é matéria veterotestamentária, matéria doutrinária, matéria neotestamentária também, e é importante que haja entendimento. É histórica, a gente possa entender, tá bom? Primeiro, olhar o dízimo como uma estrutura espiritual. Não só como uma estrutura de povo. É uma estrutura de povo, é uma estrutura religiosa, mas, acima de tudo, é uma estrutura espiritual. Por quê? Era para manutenção de um grupo de sacerdotes. Mas aí Deus escolheu Levi. Agora, a responsabilidade de Levi era grande. Os levitas podiam morrer a qualquer momento por qualquer coisa. Aquilo que Deus tolerava de outras tribos, não toleraria de um levita. Os levitas viviam numa santidade, numa castidade, num tipo de vida que nós não aceitaríamos viver.
Presta atenção, estavam na lei. Os levitas não viviam de qualquer forma. Qualquer um dos outros irmãos dos levitas, de Dan, Naftali, Asher, Judá, Simeão, Ruben, Benjamim, qualquer outra tribo podia cometer certos pecados ou falhar com Deus em alguns aspectos, coisas que os levitas não poderiam nunca falhar, porque estavam passíveis de ser apedrejados, passíveis de morrer, passíveis de ser expulsos se não morressem. Então vamos entender que a vida deles não era uma vida fácil. Trabalhavam 24 horas em prol do Senhor, montando o templo, desmontando o templo, cuidando da lei, levando a arca, trazendo a arca, tendo a manutenção de vida espiritual deles era de santidade diária das suas famílias também, não só eles, porque todos casavam em tribos, então seus filhos precisam ser santos, suas filhas precisavam ser santos, suas esposas, Gente, olha só, o dízimo é fruto do que você ganha. Quantas vezes eu devo dizimar? Todas as vezes que você ganha. Isso é básico, gente. Eu recebo salário uma vez por mês eu vou dizimar. Se eu recebo salário semanalmente eu vou dizimar. Você não pode dar dízimo do que você não tem. O dízimo é uma correlação com aquilo que você recebe. Mas deixa eu ir mais além, senão a gente vai ficar na lei. Eu não quero ficar na lei. O dízimo não pode ficar na lei, tá bom? Deixa eu tirar o dízimo da lei. Deixa eu só dar continuidade à explicação da lei. Então vamos entender que, primeira coisa, o dízimo não era um imposto. O dízimo não era um imposto. O dízimo era uma contribuição para um sistema de adoração. Preste atenção como nasce o dízimo em Israel. No mundo antigo era uma tributação a deuses, às religiões. No mundo judaico, por conta do povo não querer ser uma nação santa, uma raça eleita, Deus traz uma tribo. Gente, like, por favor. Uma tribo, e essa tribo precisa ser sustentada. Essa tribo vive 24 horas pensando em Deus, com medo de pecar, não podia entrar no templo para tocar. Imagine um sacerdote metendo a mão na menorá, morrendo. Imagine os levitas carregando a Io e Uzá, lembre-se de Davi, né? Então, imagine os filhos de Arão, quando foi entrar para oferecer incenso no santo lugar, não é no santo dos santos, não. Os filhos de Arão foram oferecer incenso no santo lugar, eram sacerdotes, morreram. Então, vamos compreender o que era naquele tempo ser um levita, ser um sacerdote, fazer parte da tribo sacerdotal, ok? Quando vem esse tempo, isso está acontecendo até os dias em que o povo é espalhado. Aí é o quê? A diáspora, um espalhamento, está no gerúndio, né? É um espalhamento, uma ação de espalhar desde Babilônia, Síria, Pérsia, Média Pérsia, mundo grego, aí alguns vão para Alexandria, até que o povo vai voltando. Malaquias é um retorno, aí já falei para vocês, Malaquias, Esdras, Neemias, você vai entender isso, as profecias de Jeremias, as profecias de Daniel, de Ezequiel, as profecias do retorno, os profetas menores como Malaquias sendo usado. E aí você vai entender, a profecia de Malaquias tem a ver com a restauração do sistema sacerdotal. Vocês estão entendendo? A questão de Malaquias, ele entra como um profeta que vai falar sobre a restauração estrutural do povo. Porque você está tendo Zorobabel, você está tendo o sumo sacerdote Josué voltando, o sistema de adoração, a Torá sendo restituída através de Esdras, Neemias restaurando a cidade, e o povo voltando a entender a estrutura espiritual para que eles não caiam novamente. Então, esse povo, ao mesmo tempo, precisa ouvir de Deus palavras como a de Oséias, de Joel, está falando de restauração, de voltar, porque o Senhor fará com que eles sejam ricos novamente, que não haja maldição sobre eles, que não venha o devorador, o migrador, para que a plantação deles volte a ter as vinhas, as oliveiras, as figueiras voltem a ser boas como foi no passado. Então você vai ver uma coisa interessante, Deus trazendo através dos profetas a restauração. Malaquias fala desse momento, mas você vai ver também, por exemplo, Amós, você vai ver também Zacarias falando da restauração através do Messias, o tabernáculo de Davi que estava caído, repararei o tabernáculo de Davi, está falando de Jesus, está falando de Cristo, está falando de ganhar o resto de Edom, está falando, ou seja, o restante do mundo, está falando da restauração de Israel, o cetro de Davi. Então está trazendo agora
dizendo assim, olha, vocês serão proeminentes do mundo novamente, porque o Messias virá, e o Messias agora não será só para Israel, o Messias será o Messias do mundo, será o Messias, mas Israel precisa se reagrupar para estar ali, mesmo sob dominância. O que acontece? Quando Israel volta, com muita dificuldade, então há a restauração, vem o mundo grego, Deus usa Alexandre, assim como usou Ciro, assim como usou Nabucodonosor, Deus usa Alexandre também para manter uma certa segurança durante um tempo, para que Israel possa se restaurar e os sacerdotes se restaurem novamente. Vem o mundo, os Seleucidas, os generais de Alexandre, dividindo aqueles tempos, há um momento difícil, depois vem Roma e toma tudo, e Roma passa a dominar o mundo, e a Palestina, com Israel, com Jerusalém, está ali sob domínio. Então, há uma mistura de povos gentílicos com o povo hebreu. Mas, ainda assim, se manteve um sistema corrupto, é claro, de religiosidade. Ok. Naquele tempo não tem só levita, agora tem escriba, tem fariseu, tem levita, tem sacerdote, e o sistema de adoração foi influenciado pelos sistemas externos, principalmente o greco-romano. Nos tempos de Jesus ainda há o dízimo, apesar de não falar disso nos evangelhos, mas ainda há o dízimo. E o dízimo de quê? Da ovelha, da lã, da gordura, da hortelã, do cominho. Só que entenda, vamos agora para uma questão geopolítica monetária. Roma vem com suas moedas fortes. O mundo grego já vinha. Israel tinha suas moedas, mas a moeda de Israel em relação à romana era muito fraca, assim como é a moeda brasileira em relação ao dólar e ao euro ainda. Então, naquele tempo, a Roma cobrava tributo para que mantivesse paz, mantivesse estrada, mantivesse soldados. Então, tanto que dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. De quem é o rosto, de quem é a efígie na moeda? Ah, tá, então Pedro está aborrecido, vai lá, pega um peixe, abre, paga o imposto por mim e por ti. Então, nós tínhamos as tributações, tem Zaqueu, tem Mateus, os cobradores de impostos que cobravam impostos ao cidadão, ao imposto de renda, em nome de Israel. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Vê como é que a coisa é ampla. Falar de dízimo não é só chegar aqui, abre o texto aí, irmão. Olha, está escrito aqui que se não dizimar, o devorador. Não, irmão, vamos estudar mais, vamos resenhar um negócio, ó. O negócio é muito mais amplo do que vocês estão achando que é. Tá? Tem história, tem contexto, tem base bíblica e tem coisas que precisam ser entendidas de forma muito mais profunda do que você entende. Nos tempos de Jesus, o que está acontecendo? O templo, agora, aí você já vê uma perversão. Os levitas não são mais como nos tempos do deserto, nos tempos de Davi, até mesmo nos tempos de Esdras, Neemias, Malaquias. Os levitas agora não estão na proeminência da religião. Quem está são os sacerdotes de turnos, né? Anás e Caifás, por exemplo, nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos. O templo em Jerusalém, agora recebendo adoração, ele tem um câmbio, ele tem uma casa de câmbio. Por quê? As ofertas para o templo, muita gente morando longe já não tinha mais o mundo moderno em Jerusalém, alcançou Israel como um todo, Jerusalém, então muitos já não estavam mais trabalhando com ovelhas, muitos não estavam trabalhando mais com grandes campos de trigo, o comércio tomou conta, os portos comerciais tomaram conta. Então, muita gente estava trabalhando com tecido, pedreiro, carpinteiro. Muita gente já estava trabalhando com outras atividades laborais que não era o plantio. Então, como ia dar dízimo? Com moeda, entendeu? Agora, uma boa parte da população está dando dízimo com dinheiro. Por quê? Caiu muito essa questão da criação e do plantio. Estamos falando agora de milhares de anos depois do deserto. Vamos entender. Alguns ainda traziam as rolinhas, alguns traziam quem podia trazer o animal, levava, até porque o Yom Kippur era com o animal, não era com dinheiro, mas muitos traziam suas ofertas. Mas gente vindo de longe, imagine você caminhar com um cordeiro durante dias de viagem. Ele podia desidratar, emagrecer, ficar sujo, machucar o focinho, machucar a orelha, e ele tinha que ser perfeito. Então, o que acontecia? O templo foi tomado por um comércio. Então, o povo já estava ficando saturado desse comércio. Qual comércio?
havia os cambistas. Por que Jesus quebra tudo? Por que antes dele ser crucificado ele tira as arrugas e vai quebrando? Porque tinha vendedores de rolinha, tinha vendedores de cabra, tinha vendedores de ovelhas, tinha vendedores de gordura, tinha vendedores de uma série de coisas. Outra coisa, o templo tinha um câmbio, porque a moeda que estava sendo comercial, a moeda comercial era a moeda romana e grega ainda. E a moeda judaica, como o shekel, por exemplo, valia muito pouco. Mas para ofertar, era a malandragem dos sacerdotes. Mas para ofertar, não podia ser a moeda romana nem a grega. A única oferta que eles aceitavam era da moeda judaica, da moeda a moeda que podia ser colocada no templo era a moeda judaica. Só que a moeda judaica tem um ágio. Então, o que acontece? Você pegava a moeda romana, a moeda greco-romana, comprava a moeda judaica para dar oferta e para comprar as coisas no templo, pagava um ágio, olha bem, e o templo ganhava de todas as formas. Ou seja, o templo sempre ganhava. Os sacerdotes levitas ali estariam sempre ganhando com a oferta e com o ágio do câmbio. E depois, o próprio templo vendia as moedas greco-romanas, as romanas, presta atenção, vendia a própria moeda romana com ágio novamente, ou seja, eu compro com ágio e vendo com ágio. Ali foi quando começou a criar as associações dos cambistas, dos vendedores, que isso não estava previsto na lei, porque cada um tinha que trazer da sua casa. Vocês estão entendendo isso, gente? E aí, Jesus fala, a casa do meu pai é casa de oração. Não é casa para isso. Vocês estão fazendo aqui um comércio. Vocês estão brincando. Não foi para isso que foi criado. Não foi dessa forma que foi criado o dízimo. Não é para isso. Vocês transformaram o dízimo em algo religioso. Só que vocês são hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Aí você entende agora Jesus xingando, que isso é ofensivo. Então você vai começar a ver Jesus xingando, raça de víboras, sepulcros caiados. Vocês são podres por dentro, vocês se dizem santos, mas vocês são ladrões, vocês são maldizentes. Então você vai começar a entender o sistema religioso de Jesus. O dízimo ainda existia. O que acontece agora, a partir de Jesus, é que Jesus deixa bem claro que ele não veio, olha, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, seja chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Gente, são 3 textos aqui, e são 3 situações que eu quero. Primeiro, Jesus fala, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, ou não vim tirar a lei, mas cumprir. Então ele cumpriu. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E aí há uma interpretação de cumprir no caso da cruz, está consumado, ou cumprir no sentido escatológico, né? Céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Então, há quem diga que esse ser cumprido é a cruz, quando ele diz está consumado, e há quem diga que ser cumprido é cumprido no final dos tempos. Mas vamos lá, segundo ponto. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos da lei, por menor que seja, assim e ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Porque aquele que, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O que o senhor está dizendo? Olha só. Primeiro, contexto. Eu não vim anular a lei. Eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. Pois até que venha a perfeição, e Paulo vai dizer isso, que em parte conhecemos, em parte profetizamos. E até que a lei, e até que tudo seja cumprido, a lei vai continuar coexistindo. Porque nem o Jota, nem o tio, está falando dos símbolos do iota, jamais passará a lei sem que tudo seja cumprido. Primeiro, tudo tem que se cumprir para a lei passar, e nem tudo se cumpriu. Então, a lei ainda está valendo. Agora, ele veio para aperfeiçoar a lei. Aí diz assim, qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, agora vamos entender qual mandamento. Aqui, quando fala mandamento, está falando dos 10.
Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado de grande. Vamos dividir a lei em dois aspectos. A lei tem dois aspectos. Ela tem um aspecto dos 10 mandamentos e ela tem um aspecto geral, o aspecto dos 613 preceitos. Aqui, com certeza, Jesus está falando da lei no sentido dos 10 mandamentos. Qualquer um que não cumprir os 10, só que os 10 mandamentos foram aperfeiçoados em dois. Quais são os mandamentos que ele aperfeiçoou? Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso quem conseguir compreender, quem conseguir cumprir esses dois mandamentos, cumpre todos os mandamentos e a lei. Então vamos compreender que Jesus está trazendo aqui um processo de violar um destes mandamentos. Quais? Os 10. Por menor que seja, assim ensinar o homem será chamado de menor. Porém, aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Agora, terceiro ponto. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Para quem Jesus está falando? Para os discípulos, para aqueles que o seguem. Esse terceiro parágrafo que é o mais importante, gente. Presta atenção. Presta atenção aqui, gente, por favor. Estão falando de outra coisa que não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com dízimo aqui, porque depois vocês não entendem. Aí vão ficar, pastor, explica. Não vou explicar mais nada não, gente. Estou explicando a vocês. Vocês estão falando de uma série de coisas que não tem nada a ver com o tema aqui. Mas vamos lá. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Vamos lá. Onde é que bate a defesa, ou onde é que bate o caráter dos escribas e dos fariseus? Cumprir a lei. E qual é o desafio de Jesus para quem está entrando na graça? Exceder aos escribas e aos fariseus. E ele falou, se vocês não excederem, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui é pesado. Vocês estão entendendo, gente? Se você achar que dízimo está errado, ok. Só que você tem que exceder. Agora Jesus te pegou. A galera antidízimo está lascada. Sabe por que está lascada? Jesus concorda que você está na graça. Só que ele diz o seguinte, exceda aos fariseus. Se os fariseus trabalham com o sistema dizimal de 10% mensal, exceda eles. Se os fariseus guardam o sábado, exceda eles. Se os fariseus guardam a mão, lava a mão, toma banho. Se os fariseus... Cara, o que os fariseus fizerem, o que é a lei, porque eles vivem pela lei, você vive pela graça. Quem vive pela graça tem que exceder aos que vivem pela lei. Os que vivem pela graça não pode se comparar pela lei. Quem vive na graça e está de olho no que a lei manda e não está preocupado em não obedecer à lei, está errado também. Você não tem que olhar para a lei para tentar entender o que a lei diz para você não obedecer ou obedecer. Você tem que olhar para a lei e dizer assim, eu tenho que ser superior à lei. Se a lei diz que é isso, se a lei de Deus, se a lei dos judeus, se a lei para os judeus diz que tem dízimo de 10%, eu vou tentar exceder em algum momento. O mínimo que eu posso fazer é cumprir a lei, porque céus e terra passarão e ela não vai, presta atenção, eu não vi até que o céu e a terra passem, nem o J, nem o tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então, isso não está anulado. O que está, na verdade, a gente não entende isso. A lei não foi anulada. A graça excede a lei. E quem vive pela graça tem que exceder a lei, porque ela ainda funciona. Vocês estão compreendendo isso? Há compreensão disso aqui? A lei não parou de existir. É que a graça é tão superior que a lei sumiu. Mas só que tem gente que quer voltar para a lei. E ao mesmo tempo quer os benefícios da graça. Os benefícios da graça são infinitamente mais superiores que os benefícios da lei. Mas na hora de viver a graça, que é muito pesada e é muito superior, eu na hora de pagar, deixar bem claro, na hora de eu pagar o preço da minha vida pela graça, que é responsabilidade, eu quero retroceder para a lei, porque pela lei fica mais fácil para mim. Só que na hora de entregar dízimo, eu acho que está errado porque é lei. Então vou na graça, porque a graça não prescreve nada, está meio que aberto em lei, que eu não tenho que dizimar. Só que se a graça ela é superior à lei, e a lei diz que dizima 10%, o que você deve fazer na graça? Exceda aos fariseus. Vocês estão entendendo?
Não, vocês começam a errar quando começa a valor. Gente, quando vocês começam a botar preço, R$ 10, R$ 5, R$ 20, esquece, Deus ama o que dá com alegria. Falei ontem, se você vem preocupado em dar X reais, volta com o teu dízimo, Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Não importa se é R$ 1, se é 100, se é 1.000, você não deve nem ficar pensando nisso. O maior erro seu é pensar quanto você está dando para Deus. Agora, por que eu tenho que dizimar? Vamos para a graça? Quer evoluir? Pode? Vamos evoluir? Está acabando aqui a resenha? Vamos para a evolução agora? Vamos lá. 5.0 agora? Claro que não é sobre valor. Vamos lá. Qual a diferença para Deus entre R$ 100 e 1 milhão? Quem precisa desse dinheiro é você, não é Deus? Qual a diferença de você dar uma nota de 10 e você pegar uma mala enorme com 300 mil reais? Para Deus, nenhuma. Isso está no seu coração e não no coração de Deus. Está fazendo diferença para você e não para Deus. Por isso que Deus ama o que dá com alegria. Porque Deus não vê a cor da nota. Se tem uma garupa, se tem uma garça, se tem uma onça, Deus não olha para isso. Se é $1, se é €1, se é R$ 1. É você quem vê isso. O problema está com você e não no sistema dizimal. O problema do dízimo não é o dízimo. É o muquiranice do ser humano. A gente cria subterfúgio ou para aprovar ou para desaprovar o dízimo, e a gente erra nessas duas. A gente vira esquerda e direita dentro da igreja. Quando fala de dízimo, os esquerdistas da igreja, dízimo é contra o momento da graça. Os dizimistas são legalistas, entendeu? E aí você tem que entender que o dízimo, Jesus aboliu o dízimo. Aonde que está escrito isso? Não pense que vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Pessoal da esquerda. Pessoal da direita caviar. Não, tem que ter o dízimo para que Deus possa nos abençoar e aí tenhamos iates, tenhamos jatinhos, helicópteros, porque o dizimista fiel, Deus vai, por causa dele, a sua geladeira não vai quebrar, por causa dele, juntos chegaremos lá, fé no Brasil. Aí você tem a esquerda e a direita dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Infelizmente. Eu vou deixar um Pix aqui para vocês. A partir de amanhã eu deixo aqui para vocês. Quem quiser fazer Pix, boa ideia aí, o Red Pilhado. Eu vou deixar dízimo aqui para vocês. Sabe? Bobeira. Não, eu acho que o dízimo é uma coisa da lei, as pessoas ficam... Olha só, tudo é o mau uso. Tudo é a malandragem, a malícia que muitos líderes utilizam disso. Só que entenda, esses líderes vão prestar contas a Deus. Preste atenção nisso. Vamos lá, vamos dar continuidade. Por que eu agora entrego dízimo na graça, pastor? Por que se a graça é uma evolução da lei, se a graça é uma evolução, sim, a graça é maturidade, a lei é imaturidade, a lei manda, tem que fazer, você é menino. A graça você é adulto, você é maduro. Tem que fazer? Cara, é contigo. Você quer dizimar uma vez por ano? Tem gente que diz, não, eu vou dizimar uma vez por ano. Só que vamos pensar como maduros. Esquece agora lei, esquece Bíblia. Vamos para o bom senso? Você quer uma igreja com ar-condicionado, você quer uma igreja limpa, higienizada, você quer uma salinha com seus filhos com ar-condicionado, com TV, você quer estacionamento, você quer uma cantina, você quer uma igreja com toda a infraestrutura, você quer bons pregadores, você quer bom som, boa iluminação, você quer instrumentos bons, você quer bons músicos, bons obreiros arrumados, você quer um pastor competente, probo, com formação superior, se possível, se não, tudo bem, mas pelo menos inteligente, que se vista bem, que tem um carrinho bom, que anda bem com sua família, porque você também não quer um líder, né, um cara de que está pedindo esmola. Então, você quer muita coisa que te represente no pertencimento da igreja, mas quando chega na hora de dizimar, o que você diz? Não, isso é da lei. Deus não precisa de nós para sustentar a igreja. O que você está fazendo lá? Eu sou contra a exploração, sou totalmente contra a exploração da fé, sou totalmente contra pessoas que utilizam a Bíblia de forma errada, na malandragem, para tirar dinheiro do povo. Sou contra essas campanhas dos envelopes Power Rangers, sou totalmente
contra. Sou totalmente contra, mas preste atenção. Você acha justo uma parcela da igreja bancar o conforto, a qualidade de som, bancar a limpeza, a faxineira, salário do pastor, obreiros, e você ir lá só usufruir tudo isso porque Deus é bom? Preste atenção como maduro agora. Esquece a religião. Como ser maduro. Não. Gente, doar dízimo. Dízimo não foi feito para dar às pessoas. Dízimo, desde antes de Abraão, sempre foi um ato de fé, independente da religião. Dízimo tem a ver com religiosidade, dízimo tem a ver com templo, dízimo tem a ver, no caso do judeu e do cristão, com a igreja e com Deus. Falar que vai dar dízimo para o pobre, para o mendigo, você está desvirtuando, tá? Paga imposto, então, para o traficante, para ele não ficar mais na milícia. Paga imposto, então, para outro bandido, porque eu pago imposto para o Estado não me livra do bandido, então eu vou pagar um imposto direto para o bandido para ver se ele para de me assaltar. É a mesma coisa, por favor. Gente, o dízimo, você não pode, preste atenção, vou explicar como maduro agora, vamos lá, vamos para a linha da maturidade. Eu não posso pegar o dízimo e comprar coisas e dar para a igreja, eu não posso comprar o dízimo e comprar uma cesta básica e levar para a igreja, eu não posso. Por que eu não posso? Porque Deus, quando instituiu o dízimo para Israel, foi com sentido pedagógico. E ele não lhe dá o direito, na Bíblia não diz, eu dou o direito àqueles que querem dizimar, que possam usar seus dízimos da melhor forma possível. Não tem isso na Bíblia. Vocês estão entendendo? Agora vamos entender o que é o dízimo acima de tudo, que tem a ver mais com você do que com o pastor. Não tem a ver com a igreja, a placa. Você pode dizimar em 10 igrejas diferentes, mas presta atenção, onde é que você se alimenta? Onde é que você é abençoado? Então dizima no lugar onde você é abençoado. Oferte no lugar onde você é abençoado. Abençoe o lugar onde você está sendo alimentado. Abençoe o sacerdote que está intercedendo por você. Abençoe a igreja que ajuda a sua família a ser educada. Abençoe o lugar que é refúgio para você. Vamos lá. Olha aqui. Nós junteis os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Começa agora, vamos entender o dízimo num processo mais maduro. Olha bem, você só trabalha porque você tem ânima. Você tem ânima porque você tem alma. A sua alma é justamente a sua força de trabalho. E você só consegue trabalhar porque você tem saúde. Então, na verdade, você vende a sua alma para o sistema. Você doa parte da sua energia para ganhar um salário mensal. Você acorda cedo, você se cansa, você se estressa. Então, na verdade, o que você ganha é fruto do emprego da sua alma. O dinheiro que está no seu bolso, na sua poupança, é a venda da sua energia de alma para o sistema. Quando você dizima, pega uma parte desse dinheiro, você está pegando parte daquilo que você empregou ao sistema e devolvendo a Deus. Então, para Deus, aí você vai entender por que Deus quer meu dinheiro, porque Deus não vê dinheiro, vê Deus fração da sua alma. Vocês estão entendendo isso? Quando você vai no gasofilácio, não é dinheiro que você está levando, é fruto do seu penoso trabalho, é fruto da alma que você vende ao sistema. Então você está devolvendo parte da fração da sua alma ao gasofilácio. A coisa passa, deixa de ser monetária, deixa de ser financeira e passa a ser algo muito mais espiritual, porque a sua energia psíquica, física e motora é empregada. E agora você tem que entender: amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Você tem que amar a Deus com a tua energia, com a tua psique, com a tua força física, com a tua força motora, com a tua força espiritual.
Porque essas são as bases de entendimento, e quando você entrega o dízimo, você está devolvendo fração da sua alma, você está replantando a semente da alma no mundo espiritual para que você tenha mais saúde, mais prosperidade. Aqui está a maturidade do dízimo na graça. Ele deixa de ser uma lei, deixa de ser uma imposição, deixa de ser algo que Deus vai matar, o migrador, o cortador, o cheque-brinca. Não, tem mais a ver agora com a tua saúde, com o teu crescimento. Não tem mais devorador, não tem mais cortador, não tem mais migrador, não tem brinquedo assassino. Acabou esse negócio. Preste atenção, seu dízimo agora é fruto de um crescimento. E o que ocorre se você desvirtuar essa energia? Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo não está falando a Timóteo só daqueles que querem ficar ricos, mas daqueles que guardam dinheiro com medo de ficar pobre. Tem muita gente que quer ficar rico, tem muita gente que não quer ficar pobre, e os dois, na verdade, são extremos, e você tem que ter o contentamento. Tá vendo que comer, vestir e calçar, que haja contentamento, e você devolva a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que eu dou a César? O sistema é de César, então devolvo para César. E o que é de Deus? A minha alma pertence a Deus, então eu devolvo para Deus tudo que eu ganho a respeito da minha saúde, da minha energia psique, da minha energia motora, da minha energia física. Tudo isso que eu tenho é dádiva, é dom de Deus, eu devolvo para ele. Vocês estão entendendo o que é o dízimo agora na graça? Exceder os fariseus. Os fariseus nunca dizimaram dessa forma, os fariseus nunca adoraram a Deus desse jeito, os fariseus nunca fizeram isso por Deus. Nós hoje entregamos por esse aspecto. Deus abençoe vocês, já 1h10. Daqui a pouco vamos assistir a adoração e adoradores, tá bom, gente? Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Estamos na graça, lembre-se disso. Se a gente dizimar mais de 10%, aí não vira oferta? Não, Roseli. Gente, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por tua presença no nosso meio, obrigado por todas as bênçãos derramadas, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um dos teus servos, obrigado porque podemos, Senhor, te amar. E nós não te amamos só com dinheiro, te louvamos com adoração, te louvamos, ó Pai, com cânticos, te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, com tantas coisas, te adoramos, ó Deus, de uma forma plena, poderosa. Te adoramos, ó Deus, com tudo que temos, inclusive com o dinheiro que nós ganhamos, porque sabemos que tudo isso faz parte de um sistema, Pai. E nós, é claro, estamos ali precisando do dinheiro para sobreviver, mas, Senhor, temos que te adorar. Mais do que dinheiro, tem que haver adoração, Pai. O Senhor não quer o nosso dinheiro, o Senhor não quer o que nós ganhamos, o Senhor quer de nós, ó Deus, o nosso coração. Onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. O que o Senhor quer de nós é um coração quebrantado, contrito, um coração que te ama, Pai. E é claro, se nós entendemos que há um processo de gestão do templo, uma gestão de sacerdotes ainda hoje, que é toda a igreja, uma gestão de adoração, de louvor, de gastos, e nós compreendemos que isso faz parte da nossa vivência, para que o evangelho seja levado a outras pessoas, para que abrigue os salvos, para que abrigue os discipulados, nós também entendemos que é necessário. Mas, Senhor, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o meu coração, tem a ver com a minha alma, tem a ver com a minha adoração, muito mais do que com dinheiro. Muito obrigado por cada irmão, aniversariante, prospera, abre portas, abre o entendimento. Em nome de Jesus, te agradecemos por todos os irmãos, todos que estão aqui, Pai. Muito obrigado pela vida deles. Essa é a nossa oração, nossa adoração no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, nós não estamos amaldiçoados, nós não estamos taxados pelo devorador, migrador, cortador, chuck, porque você não dizimou. Agora, quero que você entenda, como bom e dispenseiro de Deus, que tudo que vem à sua mão, você deve adorar a Deus com toda a sua força, todo o teu entendimento. Você não tem boa televisão, boa geladeira, bom carro, então dê ao Senhor aquilo que você gostaria de ter. Mas Deus não precisa, com certeza não, mas Deus não quer o que você tem, Deus quer o que você é. Deus não quer o que está no teu bolso, Deus quer o que está no seu coração. Se você consegue desprender de todo o bem e dar para Deus, Deus fica satisfeito, porque Deus ama ao que dá com alegria. Graça, paz e prosperidade. Se inscreve lá no JM News, notícias importantes. Hoje tem mais, tá bom? Deus abençoe vocês no nome de Jesus.